Muito bem, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um minicast aqui. Estamos hoje com 3 quintos elementos, né? 3 elementers, que a gente pode dizer. Estou aqui com o Arthur Machado. Olá, né? Olá. Bom tudo, né? E com o Luigi Marnoto. Alô, estamos aí. E hoje nosso assunto é muito interessante. Nós vamos falar de coisas irreconciliáveis. Como é que tá esse Brasil dividido? Mas antes de começar, eu queria pedir para você assinar nosso canal, dar joinha, compartilhar, não esquecer do nosso canal de cortes e não esqueça também dos nossos canais no Instagram, no YouTube, Estúdio 5 Elemento. Muito bem, hoje nós vamos fazer uma pergunta aqui. Há conciliação entre esses dois Brasis? Bolsolovers, Lula-lovers? Como é que é? Antes de começar, eu quero fazer abrir um parêntese aqui, porque é o seguinte: o Brasil está dividido, se tenha tido problemas nas urnas ou não. Hoje a gente vai falar de um Brasil dividido, não vamos entrar nessa questão, né? Então, até porque essa questão não está definida ainda, por hora. Então não é essa discussão. Agora, não dá para negar que tem muita gente que votou, que fez o L, e tem muita gente que votou no 22. Então o Brasil está realmente complicado. Nossos natais não serão... já têm sido complicados de um tempo para cá, e agora provavelmente vai ser o pior de todos, eu acho, nesse sentido, né? O mais tenso, porque eu acho que o Brasil nunca passou por nada. Vocês que são mais antigos que eu. Bom, de antiguidade aqui eu dou de 20 em vocês. Como é que é? Você já passou por algum momento parecido? Bom, eu estava lembrando aqui, eu tive algumas divergências com o meu pai na política, né? Como todos os filhos tiveram com seus pais. Na época eu era meio de esquerda e o Jânio Quadros era candidato a prefeito de São Paulo e contra o Fernando Henrique. E eu, obviamente, como um cara de esquerda, estava torcendo para o Fernando Henrique, e o meu pai era janista. Era janista mesmo, era do varre, vassourinha. E essa disputa em casa era até divertida, entendeu? Quer dizer, era polarizado. Meu pai achava o fim da picada do Fernando Henrique e eu achava o fim da picada do Jânio. Ele tinha razão, né? Ele tinha razão, claro, meu pai sempre teve. E então mas era muito na atmosfera da zoeira, entendeu? Eu mostrava o quão ridículo era o Jânio, e o Jânio tinha um lance, né? Sim, palhaço, meio ridículo. Também não era muito. E aí a coisa esquentou mesmo quando veio a vitória do Jânio, porque todas as pesquisas apontavam a vitória do Fernando Henrique. E o Fernando Henrique foi fazer aquela gracinha de sentar na cadeira do prefeito, porque o Mário Covas era o prefeito na época. Então cedeu a cadeira dele para ele tirar uma foto para Veja, sei lá, para algum. E ele até pediu para o cara da Veja, imprensa, né? Ele sempre foi sacana. Pediu para o cara da Veja, falou assim: olha, não põe essa foto, não publica essa foto. Eu falei, claro, ele botou capa, né, bicho? Na Veja São Paulo, estava lá, ele sentado na cadeira antes da eleição. Da vitória. E aí isso virou uma guerra, né? E o Jânio acabou ganhando, talvez por causa disso, não sei. Ou porque o Fernando Henrique falou que não sabia se acreditava em Deus, tinha uma coisa assim. Tinha um lance disso. Que o Boris Casoy pegou ele na... Bom, mas isso a história é longa. E a vitória do Jânio, para mim, foi um choque, assim. Eu falei, pô, acabou o mundo, né? E o Natal em casa foi perfeito, não teve problema nenhum. A gente teve outras divergências, né? Eu tinha uma certa admiração pelo Getúlio, e meu pai tinha horror ao Getúlio, justamente. Também tinha razão. Também tinha razão. Não, diga-se. Mas o cara mais velho. E eu era um pivete metido a besta, né? E, no fim, porra, como é que você pode ser a favor de um ditador, né? Claro. Hoje em dia eu olho e falo, porra, o cara foi uma ditadura, aliás, mais sangrenta do que a de 64. Sim, foi. Muito mais, na verdade. Enfim, então tinham essas divergências, sobretudo entre eu e meu pai. Meu irmão era um sarrista, né? Não falava de política. Então o embate era entre eu e meu pai. Mas isso jamais virou um climão nas festas de família, nas coisas.
O que se vê agora é um negócio assustador, assim, a gente não falando mais com o filho, entendeu? E filho não falando mais com o pai. Mais com o pai. Que eu acho que é mais comum. Xingando o pai de fascista, entendeu? A coisa pegou um rumo aí que eu nunca vi aos meus 63 anos de idade e, sei lá, 40 vendo a política brasileira, eu nunca vi nada parecido. Nada. Você, Arthur? Eu, assim, óbvio, a gente já teve divergência. Eu não tive divergência com meu pai, né? A esse ponto, assim, política. Família, sim. Então, eu me lembro que, nessa época, eu morava no Rio, a gente tinha uma festa grande de família e tinha a separação, a briga, né? Por causa do Moreira Franco e Brizola. Uhum. No final, mesma época. Mesma época. Remete a todos os problemas, na verdade. Essa polarização direita-esquerda, quer dizer, ela sempre existiu, não é nova, né? E depois também entra o Fernando Henrique e o próprio Lula. Isso quer dizer, o Fernando Henrique foi candidato, né? Fernando Henrique e Lula. Também, não vou dizer que eu fui a favor do Lula naquela época, mas também não gostava do Fernando Henrique. Então era o não politizado, eu era o isentão na época, eu achava os dois ruins. Eu acho que eu estava certo naquela época. Tava certo. Mas já tinha essa discussão, já tinha essa visão. A gente olhava para umas tias minhas, né, que chegavam lá em casa, a gente falava, essas aí são brizolistas. E tinha essa ideia de que o Brizola tinha favorecido o tráfico, não sei o que. Tinha essa ideia, não. Aconteceu. Então a gente olhava elas como se elas fossem quase do comando, entendeu? Mas assim, não era cúmplices, né? Não produzia esse distanciamento das famílias, não. Aquele negócio meio que, não dá pra falar. Realmente não dá pra falar. Eu também, na minha memória, nunca foi desse jeito. Até amigos, eu vejo mais pelos amigos. Eu tinha uma amiga que hoje, não sei se hoje ainda, mas ela chegou a estudar na Venezuela, foi do MST. Foi para acampamento. Foi para acampamento, que era da minha classe. Aliás, era a que tinha a maior casa. Clássico. Puta de um apartamento de 400 metros quadrados, uma casa maravilhosa do lado da casa. Era uma mansão a casa. E era de uma família muito rica e virou, mas isso não importa, porque éramos grandes amigos, discutíamos, inclusive era gostoso, era boa essa discussão, era gostoso de discutir. A gente já tinha acabado de sair da ditadura mesmo, dos militares, porque quando em 84, 86, né, que foi a abertura mais, foi quando eu tinha 6, 7 anos, comecei a discutir nas primeiras eleições, a eleição do Collor, Isso aí. Né? E eu na do Collor eu ainda era mais, eu não gostava de nenhum dos dois também, mas estava mais para Lula. Eu achava o Collor meio, não funcionava. No Fernando Henrique eu já estava totalmente Fernando Henrique. Então essa polarização, o Fernando Henrique, para quem não sabe, era a direita daquela época. Super, né? direita. Era a direita possível, né? Porque não tinha mais que isso. Tinha o Enéas, mas ninguém levava o Enéas a sério. Hoje eu vejo que ele era muito mais interessante. Também, na minha cabeça lá, Jânio versus Fernando Henrique, o Jânio era a direita. Ultradireita. Era direita. O cara que condecorou o Che Guevara, porra. Era a direita brasileira. E essa brasileira. do Collor foi legal, porque você tinha na época o Caiado também, que representava o DN. Sim. Você lembra? E era uma eleição. Eu fui cara pintada. Quer dizer, eu fui também. Eu primeiro fui a favor do Collor, né? Eu fiquei super empolgado com o Collor. Depois eu fui pra rua. E aí... Época dos Marajás, naquela onda toda. Isso. O Collor fazia karatê, eu fazia karatê na época. A gente vota por umas questões idiotas, né? Ainda mais nessa idade. Né? Mas você vê que era já a imprensa pautando a gente, né? Exato. Porque a imprensa elevou o Collor como um anticorrupção, né? Capa da Veja. O caçador de Marajás. Exatamente. Né? E depois derrubou o Collor. Quer dizer, a gente estava sempre seguindo, sei lá, a capa da Veja. Entendeu? Exato. A gente era bem idiota mesmo. E aí mostra que um pouco dessa, eu acho, para mim, é claro isso, que essa polarização que ficou meio perdeu a graça, né? Não é mais uma discussão saudável, virou realmente ódio. E vem dos dois lados, a gente não pode negar isso. Eu acho que vem mais dos petistas, normalmente, mas talvez por eu perceber mais, porque eu recebo mais deles, mas eu acho que vem dos dois lados. Tem muito bolsonarista que eu conheço que parou de falar o próprio cara não quis, né? Mas eu acho que é a internet, né? A internet que fez, porque a gente ia como uma manada mesmo, os caras falam gado, mas na época era todo mundo, realmente o discurso público, não, como é que chama? A opinião pública, que seria a imprensa e não sei o quê, realmente ditava as coisas.
A inteligência era muito... Realmente, hoje que você fala assim, Caetano, Daniela Mercury, não importa nada, ninguém nem quer saber, não vota por causa disso. Nos anos 90, esses caras realmente ditavam e as pessoas realmente votavam. Eles ganhavam a eleição mesmo, né? Verdade. Não é? Eu tenho uma dúvida, assim, cara, tem polarização sempre teve, mas se você olhar, eu acho que uma das grandes injustiças com o Bolsonaro, sem fazer já, mas é dizer que ele inventou um ódio, porque esse sentimento de revolta da população antecedeu ao Bolsonaro. Claro, 2013, 14, em relação ao PT, em relação a uma opção de coisa. Não, ele 13, né? 13 foi a grande quebra, né? Ali você via que a população estava com a tampa cheia. Sim. Inclusive começou com a esquerda, né? 2013. Com aquele negócio dos ônibus. Isso. Passagem de ônibus, passagem zero. Como é que tinha o nome? Dos 50 centavos. Não era por causa dos 20 centavos. Isso. Não são só os 20 centavos. E aí a esquerda começou com a história e o brasileiro já estava de saco cheio de tudo, meio que roubou da esquerda. Sim, aí ficou meio difuso, né? E aí esse robô aí não foi a direita que roubou, né? Não. Foi assim, era a grande massa mesmo. Foi o sentimento geral. Um movimento de massa que, aliás, leiam um livro do Ortega y Gasset. Né? Não, principalmente. Sim, Ortega y Gasset, sem dúvida. Estou falando do Flávio Morgenstern. Por trás da máscara. Por mais da máscara. Mesmo. É muito bom. E ele faz uma análise muito interessante desse movimento, né? Tá. Eu não li, eu vou ler. É legal. É bem para esse momento. Então, mas eu sinto isso. Então, assim, esse sentimento já estava, cara. Só que a diferença hoje é que ela, assim, é uma revolta das pessoas, não é mais sobre uma discussão política. Ela virou uma revolta contra as instituições, contra a sociedade. E isso realmente tem entrado na casa das pessoas. Antigamente a gente discutia política, mas bem ou mal, o Estado, a vida funcionava. A vida parou de funcionar. Sim. E aí o cara chegou com a tampa cheia. E houve uma reação. É difícil como dizer quem começou primeiro, né? Os petistas, os por isso que eu acho que a internet foi o grande catalisador disso. Porque na internet você consegue ver dois lados fora da imprensa. Você consegue ver. Por mais que tenha muita coisa falsa, por mais que tenha muita mentira, também tem muito mais mentira na imprensa. Hoje, se você equilibrar, eu recebo muito mais notícia verdadeira fora da imprensa do que pela imprensa. Ou não é? Não, muito mais. Mas Twitter tem sido minha imprensa. Eu também me sinto mais aliviado vendo Twitter do que lendo jornal. Sem dúvida. Mas eu acho que o que traz o sentimento, acho, de polarização, assim, de rasgado, o cara querer enfrentar, assim, é difícil a gente diagnosticar. Para mim tem sido difícil diagnosticar. Mas, de fato, ele invadiu o lar, entendeu? Chegou um ponto que o cara tá dizendo, o meu problema é que eu não suporto mais a estrutura. E ele pega esse ódio e ele canaliza para algum lugar, né? Aí eu entendo que, pelo menos um lado da revolta canalizou a favor, né? Para montar o movimento Bolsonaro. Houve um outro lado da revolta, né? Também da população que acabou jogando isso pro PT, tipo, precisamos trazer o Lula livre, houve uma injustiça e tal. O fato é que você tem um sentimento de revolta de dois lados contra o Estado. E estão tentando dizer agora, vamos acalmar, vamos harmonizar, mas essa revolta tá aí, ela tá doendo a alma, entendeu? A gente tem que reconhecer que dói na alma das pessoas. E eu acho que a essa altura não tem nenhuma liderança, por mais que o Bolsonaro ultimamente tenha tentado... catalisado isso, né? Não tem nenhuma liderança que vá pacificar. Eu não tenho uma visão otimista do que vem por aí, não. Também não. Nesse sentido, né? De relações entre amigos, família, interpessoais. A coisa eu acho que vai se complicar. Sim. Agora, a gente fala isso, né? Da onde veio. Eu acho que existe uma sensação de frustração contra o establishment. É engraçado, quando eu leio as reclamações dos esquerdistas mais fora da bolha, da nossa bolha, se você colocar só o que eles querem, é praticamente o que a gente quer. Tirando mais Estado, que eles querem um pouco mais de papai Estado, o resto eles são contra muitas coisas que a gente também é. Claro que os meios, eles acabam elogiando algumas pessoas que a gente não gosta, mas eles reclamam também da intolerância, como a gente reclama dele. Eu vejo do nosso lado, esses caras são intolerantes. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é diferenciar os votos, né? Vocês não acham? Porque a gente está falando vamos supor, né? Vamos dizer que está tudo mais ou menos certo, assim, esses números.
a gente tá falando de meio a meio. Metade das pessoas votaram no Lula sabendo que ele é o que é. Que você não pode falar mais, mas sabendo quem ele é. E nem todas essas pessoas votaram no Lula porque falaram, oba, Lula, quero o Lula de volta. Muitas, mas muitas mesmo votaram por nojinho do Bolsonaro. Sim, claro. Certo? Então, eu acho que para você estabelecer uma convivência com alguém da sua família, começa por aí. Para você falar, não, esse cara é convicto, o Lula para ele é Deus, né? Tipo, é aquele cara que tirou... É diferente de um cara que, porra, eu não gosto do Lula, mas não gosto do Bolsonaro. Votei porque, para mim, o Bolsonaro é pior porque ele fala palavrão. Sei lá, que é o que aconteceu. Então, mas você sabe que até isso eu acho que é meio irreconciliável. Eu tenho um exemplo pessoal, quer dizer, de amigo figadal, de muita história, de muita coisa, que a gente se distanciou. Na verdade, ele se distanciou por causa desse nojo do Bolsonaro. Quer dizer, ele foi anti-Lula. Quer dizer, quando a gente queria botar o Lula na cana, ele estava lá com a gente. Ele estava lá com a gente. Mas o nojo dele pelo Bolsonaro é muito maior do que o antilulismo dele. Ou seja, para ele, sou um cara nojento, entendeu? E é engraçado, gente que a gente conhece há 20, 30 anos. 40 anos. Fala assim, pô, você acha mesmo que eu sou um fascista? Não, pior, que eu sou um racista. Pior não, os dois são ruins. Mas, pô, isso você tem que saber que eu não sou. Você tem a obrigação de saber. E eu acho que é isso que magoa muito o lado do bolsonarista. Que é assim, porra, cara, você me conhece há 40 anos, há 20 anos, há 10 anos, e você não sabe que eu não sou tudo isso, só porque eu, por vários motivos, acredito num projeto de, né? Então, é uma espécie de cegueira mesmo, quer dizer, o cara... Sendo que o Bolsonaro não é fascista, não é racista, não é nada ainda disso. Tem isso, fora isso. Mas aí pode até ser uma questão de opinião. E o Lula é ladrão. Ou seja, eles falam coisas que a gente não é e a gente diz coisas que eles são. Pra mim, cara, eu vou te falar o que me dói e o que é difícil, inclusive, óbvio que todo mundo tem na família alguém que é PT, né? Como eles devem falar, pô, sempre... exatamente. Lá vem o tiozão do pavê, eu sou o tiozão do pavê, né? Bolsonarista. Mas é o seguinte, o que eu vejo, o Trelli, eu acho que não são as ideias. Eu tenho conversado com muita gente e eu falo, não é a ideia em si. É o que você falou, cara, vamos discutir a ideia? Não é. Muito do que a gente causa esse distanciamento é a forma dos dois lados, mas são duas formas diferentes. Para eles, é o que eu falei, a mídia... eu não gosto de igualar, que fique claro aqui, porque eu acho que não é igual os dois lados. Eu acho que a gente, é o que eu falei, para começar, eles mentem sobre o que a gente é e a gente muitas vezes fala a verdade. Mas vai lá. Não, mas eu tô falando exatamente do conteúdo, eu acho que é a forma. Para a mídia martelou tanto na cabeça desses caras um ódio ao Bolsonaro, e a forma que ela foi rotulando e criando o que eu chamo desse estímulo-resposta do Pavlov. Cara, ele criou um negócio que, quando fala assim, você votou aqui em Bolsonaro, a primeira coisa que ela fala é assim, cara, mas ele é machista, ele é racista, e aquilo realmente, eu entendo que produz naquela pessoa uma série de sentimentos que ela não viveu, que não aconteceu com ela, né? Mas ela... assim, foram criados. Eu digo, cara, é um gatilho, para sair aquela bilis de dentro e a pessoa realmente, cara, é o que eu brinco, era um gremlin que a gente jogou água, deu sorvete. Cara, aquilo vira, cara, um ódio, entendeu? Ela fica muito, realmente sai de si e pergunta, mas como é que você votou num genocida? Entendeu? Tem gente que vira para mim e fala, cara, mas o Bolsonaro realmente tinha que ser preso e tal, porque, cara, todo o sofrimento que ele fez, eu falei, cara, o cara não fez com o sofrimento, cara, foi uma pandemia, e talvez a frustração, olha só, toda a frustração que o mundo todo provocou nesses 4 anos, porque provocou, cara, provocou em mim, provocou você. Claro. Óbvio. Né? O mundo tá frustrado, isso é ponto. Eles né? pegaram isso e pararam assim, cara, que é a história, aí vem o René Girard, que agora esqueci o nome dele. René Girard. Girard, né? E ele tem a tese de que o mundo precisa do bode expiatório. O bode expiatório dessa frustração virou o Bolsonaro, né? De um lado. Então, ele sente isso. Você não acha que virou o Lula do outro? Eu não acho, porque eu acho que o Lula tem razão para você não gostar dele. Então, mas aí eu também voto no Bolsonaro. Mas o que me irrita com as pessoas, olha só, e quando eu me irrito, por exemplo, com os petistas, não são nem com os petistas em si.
Entendeu? Porque quando você pega um petista raiz lá, o cara que é aquele raizão, ele fala, meu irmão, se é política, é assim mesmo, a gente quer... Ele é sincero. Pô, eu quero estar no poder, a gente é sindicalista. Que bom que você está sendo sincero, né? Ele fala, cara, eu prefiro Lula do que qualquer um, por quê? Porque para ele fala, qualquer um eu não estarei no poder. Com o Lula eu tô no poder. Cara, discussão... Ou acredito na América Latina grande, é que isso, seja. Que seja, né? mas é honesto na é, discussão. Claro, O que, eu não sei avaliar o que bate nos outros. O que dói em mim, que me tira do sério, é que eu digo o seguinte, por isso que eu falo que é a forma. Aí eu brinco que é o argumento woke, é o falso argumento, que ele vem com um jeitinho fofo e começa a te apresentar as coisas com uma distorção do argumento, que é essa, nossa, mas você vai votar num genocida? Nossa, mas o... Aí você fala, cara, mas olha só, não é que o Lula seja ladrão ou não seja ladrão. O governo de esquerda, cara, nos gerou muitos problemas, né? Ele pegou um momento muito favorável da economia lá em 2002, 2008. E entregou Cara, e gerou crise, gerou déficit, cara, gerou crédito, enfim, todos os problemas que a gente viveu. E aí a pessoa, cara, mascara tudo isso como se fosse, mas tudo bem. Com adjetivo. Genocida, não tem problema. O problema é que o Bolsonaro é genocida, eu tenho um asco do Bolsonaro. Aí começa a inventar umas ilusões. Eu sou esquerda desde 64 e eu sou contra a ditadura. Mas eu falei, mas quem está defendendo a ditadura militar? Ninguém está defendendo uma ditadura hoje em dia. Está defendendo no máximo que algum poder, cara, reaja, né, a uma tomada aparente do Estado. Totalitarismo. Mas assim, e aí ela começa a defender pautas com uma certa racionalização, e o que eu digo de um jeito muito fofo, que são inaceitáveis. E isso te irrita. Fala, cara, mas censura, proibir fake news não é censura? Você fala, pô, mas quem é o censor então, que diz que é verdade ou não é? Então já é uma censura. Só que isso vai te tirando do sério, entendeu? E no final, o que pra mim dói muito é ver, cara, quando eu tô com os meus familiares, né, o nível da falta de cuidado, e eu não sei se é da minha família ou de amigos, ou se é generalizado, me parece que é generalizado, de preocupação com o Brasil desse pessoal. Porque você vira e fala assim, cara, e aí? E se o Lula fizer uma moeda única da América Latina? E aí? Pra mim não tem problema. Pelo menos o genocida foi embora. O genocida foi embora. E isso ela tá falando porque, cara, sei lá, tem dinheiro, tem emprego, tem... não vai enfrentar os problemas disso, entendeu? Eu tuitei isso hoje. Eu falei, pô, a dona do Itaú não vai ter que andar de ônibus se a economia ferrar aqui. O Lehman não vai ter que trocar o iPhone por um Motorola. Sim. Quem vai se ferrar é o inteligentinho que achou que o PT estaria de banho tomado, como achou antes e se ferrou também, né? Dois erros na sequência. E aí tem a questão econômica, tem a questão da família, tem a questão da ideologia de gênero, tem um monte de questão que também é de fundo, que eu acho que isso com o Congresso, que eu também não confio, assim, que vai ser um Congresso também que vai atrapalhar o PT. Mas eu acho que as questões, a gente estava falando lá fora, as questões de comportamento, provavelmente eles não deixam passar, que é o mínimo, né? Sim, você também fala. As comportamentais eu também acho que é difícil, até por pressão da popular, social, da sociedade. Quer dizer, a gente sabe que grande maioria do Brasil é contra aborto, por exemplo. E os caras não vão peitar isso por pura... por uns caraminguás lá que pode rolar. Mas o que eu falei outro dia, né? Esse é o mínimo, né? Então, o que o Congresso, que a oposição deveria fazer, era ser uma oposição ativa. Sim. Tava brincando que eu vou falar isso na live amanhã, né? Falar assim, pô, se o na live ontem. Na live ontem. Isso vai sair depois da live ontem. Falei na live de ontem. Que se o tráfico tomasse o morro e você fosse policial, você não iria dizer para as pessoas, não se preocupe que eu não vou fazer parte da base do tráfico. Você não vai dizer, não se preocupe que, olha, um assassinato ou outro eu não vou deixar acontecer. Cara, você ia fazer uma oposição ativa àquilo ali, né? Você ia tentar libertar. Então, a gente tem que tentar não deixar os caras tomar o Estado, enfim, mas é outra coisa. No aspecto, eu acho que daí vem a discussão da família, é muito difícil a gente gerenciar isso. Porque vai chegar a tia lá, a tia não vai fazer, mas vai chegar a jovem, né, o de cabelo verde em casa. A tia do Zap. A tia do Zap vai defender, vai dizer, tira o peru da mesa, vai fazer o teu peru. Mas você vai dizer, cara, ela vai dizer, ai, que bom, nos vamos no genocídio, agora o mundo vai ser melhor. Aí você tá vendo aquela desgraça que vai ser isso aí, o que tudo significa, e você vai ter que dar um jeito de
engolir, né? De entubar. E o engraçado é que você vê a desgraça já dias depois, já estava claro. Ele já está falando em botar Haddad na economia. Já está falando... As bolsas já caíram, o dólar já subiu. Botar Haddad, tanto faz. Qualquer Economia, lugar, educação... né? Pô, qualquer... A gente, o São Paulo deu um pé na bunda no Haddad. E agora os mesmos paulistas, porque quem perdeu mesmo, se tiver tudo ok, quem perdeu mesmo foram os paulistas. Porque um pouquinho a mais de voto... Se o São Paulo tivesse votado como em 2018... o Bolsonaro estava eleito. Isso então, esses mesmos paulistinhos, a classe média, média alta, que estão achando tudo lindo, são eles que vão tomar uma peida, achando que, como o Alckmin tá junto, vai ser super legal, vai ser super fofo. Vai ser ótimo. Né? Como se o Alckmin não tivesse cantado a Internacional Socialista junto com o Lula ali, feliz da vida. Não, mas então eu vou fazer um complemento. Teve um pessoal que assim que o Alckmin entrou e o pessoal com grana, tá? Assim que ele entrou como vice-presidente na chapa, aí fala assim, nossa, que jogada. Jogada de esse é um exemplo do que me tira do sério. Porque o cara que é inteligente, fingindo que tá fazendo uma análise inteligente, tá passando o recibo de idiota completo. Sim, e querendo te tirar de idiota, te dar um certificado junto, né? Então ele vira e fala assim, nossa, que jogada de gênio do Lula, porque agora ele vai acalmar a economia e vai trazer os melhores da economia e vai guiar a economia. Pronto, Haddad na Fazenda. Quer dizer, é fazer um papel de idiota. Mas é engraçado que eles vão pro abate sorrindo, né? É isso que isso dá aí. uma certa... O problema é que quer me levar junto, né? A gente é o Chicken Little, falando, o mundo vai cair o teto, o céu vai cair. Mas Se bem que o Chicken Little não tava caindo mesmo, ou tava, eu não lembro. Não lembro também. Mas enfim, a gente tá certo, isso que importa. Mas tem muita gente que, sobretudo no mercado financeiro, que não tá indo pro abate coisa nenhuma, né? Os caras estão indo pro poder, é outra parada. Você pega Itaú, esses caras estão felizes da vida. Mas esses são os... Porque o Faria Limer médio, ele não é trilhardário, é um cara bem de vida, classe média alta. Esse vai se ferrar. A dona Itaú, não. A mocinha vai lá seguir, tranquilo. Mas a gente falava de relações interpessoais e... sobretudo família. Isso. A gente, eu e Felipe somos parentes, para quem não sabe. Apesar dele ser marnoto e eu ser triélio. A gente tem uma família, eu acho que sui generis. Primeiro que boa parte tá mais ou menos alinhada aí no... Hoje em dia, jeito. né? Hoje em dia, Não, mas em geral. Mas tem. Eu digo a família estendida. Estendida. A estendida. Mesmo com os cabelos azuis que existem, né? Um ou outro, são poucos, na verdade. O Léo, né? O Léo acho que... Meu Deus, coitado. Mesmo assim, eu não vejo conflitos. Não sei se é porque é uma família diferente, mesmo porque é muito debochada, então acaba tudo, acaba saindo na zoeira e ninguém vai pegar uma cerezer e jogar na cabeça do outro, né? Cidra. Mas sabe o que eu acho, Luigi? A minha não é. A minha tem divisões. Né? E eu acho que eu sou um dos poucos representantes ali do bolsonarismo ativo. Tem uns que se escondem. O problema, pelo que eu percebo, não é nem a divisão em si. O problema é que a sociedade, os amigos, começaram a cobrar, das outras pessoas um posicionamento por causa da tua família. Então, por exemplo, se uma prima minha, né, ela é Lula, e ela vai sentar comigo, ela vai dizer, vou tirar uma foto de Natal, os amigos dela do Instagram vão dizer, peraí, você é prima de um bolsonarista? E ela se sente cobrada e eles cobram. Sim, fazem um policiamento de como é que você anda com essa gente, entendeu? Então, se você tem, por exemplo, marido e mulher, tem famílias que o marido, tem um amigo meu que postou, eu vou votar no Bolsonaro, e a mulher estava votando no Lula. E, bom, cara, tudo bem. Quando você vai ver os comentários, qual é o maior problema? A cobrança dos amigos dela, de como ela tem a coragem de estar casada com um cara que é bolsonarista. Sim. E dos amigos dele, né? Como é que você tem coragem de estar casado com uma mulher? E aí, algumas pessoas que são influenciadas pela opinião externa, que tem precisam muitas, né? desse aplauso, começam, cara, a ter mais fidelidade à aparência, a pertencer ao grupo do que a tua família. E esse é o problema. Quer dizer, é uma atitude infantil, né?
Quer dizer, infantil, juvenil, na verdade. Mas é a nossa sociedade hoje. É a sociedade. É uma sociedade infantil. Infantil, Hoje, infantilizada. Falou, e eu acho que essa polarização vem muito dessa infantilização da cosmovisão, de como vê o mundo, entendeu? Tem um problema muito sério nessa divisão também que eu tenho visto. Uma coisa que me irrita, mas me irrita num jeito, aquele profundamente, que é quando o cara pega alguém que vota no mesmo candidato que você, algum débil mental, imbecil, retardado, que faz uma cagada monstra e fala, olha aí, você é aquele cara. Cara que bateu não sei com quem. Cara, isso me deixa arrasado. Você tirou a arma no meio dos jardins. É isso aí. Cara, não. Nem eu, nem a maioria das pessoas que votam no cara. Aconteceu comigo, meu grupo de família, a queridíssima deputada foi fazer essa gracinha de atirar no meio dos jardins, aí minha família mandou isso e falou assim, você apoia isso? Eu disse, não, cara, eu não apoio isso. Nem o bolsonarismo não é isso. Nem o Bolsonaro deve apoiar isso. Ninguém apoia isso. Nem, a mesma coisa que quando aconteceu com o Jefferson, que o Bolsonaro falou, cara, quem atira em polícia é criminoso, cara. Claro, não é bolsonarista, entendeu? Mas isso é muito frequente. Pega, né? Pega. Por quê? Só que por que pega mais na gente? Porque eles têm a imprensa inteira, cara. A imprensa inteira. Isso dói. Isso quando você fala das dores, né? Das suas dores. Pra mim é isso. Eu falo, cara, eu sei que eu não sou aquilo. A imprensa inteira fala que nós somos aquilo. E aí você... quando teve o problema da pandemia, e eu falava assim, principalmente ex-mulher, aquelas coisas, com filhos, a gente tinha que discutir muita coisa a respeito do assunto, né? E eu tinha que falar para as pessoas assim, não, você vai acreditar em mim ou na Globo, na ONU, no SBT, no presidente americano, no presidente... Cara, é muita coisa contra você, mesmo você estando certo. E eu tava certo, porque eu sempre tô certo, né? Como você sabe. Mas eu acho que a eleição é uma parada que socialmente os caras têm feito direto, que é essa ideia de... É uma pressão muito grande. Porque você fala que você tem uma opinião, o cara já te taxa de todos os rótulos que tem a ver. A coisa tá tão séria, eu vou contar um caso pra vocês aqui, sem dar nomes, óbvio, mas você vê como as coisas são desses meios. Estou dizendo que as ideias, a forma, né? Não é nem a ideia, a forma é grave. Uma mulher, por exemplo, tinha um casal amigo nosso e a mulher, ela tinha uma tática muito peculiar de tirar o cara do sério. Então ela tirava o cara do sério como os woke, que nem o Trudeau faz. O cara chegava lá... Peraí, era uma mulher que tirava um cara do sério? Tirava o marido. Nossa, que estranho. Nunca vi nada. Aonde veio isso? Mas de forma consistente, né? Mas porque às vezes a mulher tirava você do sério te enlouquecendo, dando uma de louca, né? Vou dizer que é gaslight, mas é verdade. Mas nesse caso, não. É aquela mulher extremamente centrada, calma, e que fala do jeito fofo, tipo Trudeau, mas te tira do sério. Então o cara chegava, falava uma coisa, ela falava assim, pô, mas você bebeu? Aí o cara já, porra, não, né? Eu tô falando um argumento com você, uma coisa que me irritei da criação da nossa filha. E aí ela ia falando as coisas e tirava o cara do sério. Quando o cara quando o cara estourava, ela fala assim, você tá sendo violento. Não converso mais. Pô, aí o cara tá com a tampa cheia, cara, ela te tirou do sério e ela corta a conversa. Porra, você tá um vulcão. O que o cara fazia? Tomar um esquinho. Não, ia lá e falava, ó, você não quer me ouvir, mas eu vou escrever pra você. Ela guardava as coisas e falava assim, tá vendo como você me agride? Isso aqui é uma microagressão. Você me agride frequentemente. E aí ela começou a taxar que o cara era um agressor. Abusador. Entendeu? Aí agora, de onde vem isso? Ele é um agressor? Não. Esses discursos, cara, essas ações vão sendo construídas por esse tipo de tática da imprensa. E a coitada mulher vai acreditando, o cara vai acreditando que você eu acho que os dois são vítimas, na verdade. Os dois são vítimas. Ela acredita no que tá fazendo. Acredita. E ela fala assim, cara, o cara realmente é um... Não acho que é sempre assim, mas num caso... Não, nesse caso não é sempre. Às vezes é mesmo. Mas assim, não tô dizendo que é, né? Sim. Não é também o erro da metonímia, né? A parte pelo todo não é isso. Exato. Mas isso acontece na política também. As pessoas têm feito isso. A pessoa olha pra você e fala, pô, mas eu votei no Bolsonaro, então você é isso. Claro. E, cara, te carrega de adjetivos, né? Pra você ser massacrado a ponto de você falar assim, cara, eu vou abrir mão da minha convicção política porque... Ou não, né? Você abre mão da discussão
e você vai embora e não existe um debate, não existe uma conversa. Existe simplesmente pessoas que... E eu acho que isso vem muito mais do lado de lá. Tem do lado de cá também, claro que tem os malucos, SOS, FFA, os caps lock que eu chamo, que também não são más pessoas, são pessoas que estão vendo tudo acontecer e falam, cara, eu sou uma pessoa impotente, onde tem potência, né? Aonde eu posso achar potência? Não, onde, nenhum poder está me dando ouvido, nenhum poder. Ao contrário, estão de uma forma totalitária me calando. Eu preciso buscar uma potência em algum lugar. Então eu entendo essas pessoas. É humano, às vezes, intimamente eu mesmo. Vontade de chutar o balde, falar, porra, quebra tudo, vambora, entendeu? Mas é lógico que aí a gente. Eu vou ser cancelado agora, tá? Eu não acho que é mais do outro lado e menos do nosso, cara. Sabe o que eu acho que aconteceu? A gente, primeiro, a gente teve uma tática. As pessoas primeiro confundem debate com a dialética. Dialética é uma conversa dos dois para tentar descobrir a verdade. E ela é totalmente lícita e, cara, dentro dos aspectos civilizacionais, você vai debatendo, vai mostrando os pontos errados da discussão, e mesmo quando você gostava das pessoas, que você tinha umas conversas na época do Natal tomando vinhozinho, que batia, tem uma hora que, cara, não vai mais. Então você tinha que saber recuar e falar, vamos parar por aqui, porque não vamos chegar a uma verdade. Isso, vamos tomar mais uma e chega. O debate não, ele já vira uma vontade de ganhar, né? Ganhar a discussão. É verdade. O que aconteceu, cara? Infelizmente, pelo menos uma parte da nossa galera foi para a internet usar uma lacração mais agressiva. Começou com... Até a mamãe falei, ia lá fazer entrevista, filmava o cara, fazia perguntinha com o celular aqui, filmando. A bem da verdade, nós começamos com essa tática de constranger as pessoas, fazendo pergunta, filmando no celular para mandar pelo YouTube. Fazer videozinho e isso viralizar, para o cara ganhar like, etc. Essa prática, cara, ela foi ganhando... E é o mesmo problema do vício, né? Porque você fazia um pouquinho, ganhava like. Mas para você ganhar mais like, agora você tem que superar. E o teu concorrente, que também quer ganhar o like dele lá, cara, fazia cada vez mais. E isso acaba com o cara vestido de vagina. Não, Deus tem o caso do não vou dizer se está certo ou errado, mas é o caso lá do Douglas com a Vera Magalhães, que é a base nossa, falou, maravilhoso. Mas, cara, desnecessário, tá errado. É o caso da Zambelli, que no limite vai lá e fala assim, vou pegar uma arma aqui para dar uma viralizada, que eu fui agredida na véspera da eleição e eu corri atrás de um cara. Então, assim, tudo, ou daquele vereador do Rio, que forjava, né, aparentemente, até onde eu vi, forjava alguns vídeos lá, né? Pagava os caras e tal para forjar uma situação. Tipo aquele João Kleber. Rolava o João Kleber. Então, mas nesse caso o cara forjava mesmo e viralizava, porque estava prendendo um ladrão ou fazer uma coisa. Assim, quer dizer, o cara tá buscando uma viralização no Mas isso negócio. também o pessoal tá começando a filtrar um pouco mais, não? Não sei, é o que eu chamo, o Kim fala um nome bom que ele chama de maletagem, né? Kim Paim. Kim Paim. Ele fala de maletagem. Realmente, como é o exemplo, o Alan dos Santos. Eu vou ser cancelado. Mas o Alan, cara, estourou a maletagem, entendeu? É aquela história do vídeo clássico que eu acho que se ele puder, acho que não voltaria atrás, mas ele deve se arrepender, que é ele dançando junto com o Bernardo lá, né? Falando coronavírus, não sei o que, como fizer o cacete, né? Quer dizer, aquilo ali é desnecessário, cara. Não importa se tinha ou não tinha, enfim, a opinião dele, mas a forma é errada. E aí isso gera um sentimento do outro lado, cara, que quando parece agressivo. Quando vem a reação, né, disso. Tanto é que é um cara que faz isso hoje na rede e que, cara, incomoda e parece agressivo. O Janones. Porra, mas então, a esquerda sempre teve os Janones, vai. Cara, teve, desde que eu sou moleque. Então, sempre teve. Sempre fizeram Aliás, eles eram muito mais do que qualquer outro. Sindicalista e tal, mas isso na rede, na internet, a lacração da internet, com esse perfil, foi um fenômeno de 2014 para cá, 15 para cá. Mas o Nós Contra Eles, eu acho que a origem vem de antes e é petista especificamente. Isso para mim é mais uma reação ao que vinha antes do que uma ação inicial, você não acha? Pode ser. O Nós Contra Eles, de fato, sempre existiu. Principalmente com o PT.
Antes do PT. Cara, Fernando Henrique Cara, não tinha tanto nós então, contra eles. porque era nós contra nós, né? Era nós contra nós, exatamente. Então, Trelli, olha só. Eu sou talvez um dos, não sei um dos poucos, mas eu sou um dos caras que eu sou super favorável à polarização. Não, eu também. Entendeu? Eu não Tem um acho livro, ruim. inclusive, eu sempre também não esqueço, acho. que chama O Antagonismo Político. É até do marxista, esqueci o nome do cara, e ele fala isso abertamente. Ele fala, ó, a democracia É polarização. é a polarização. Total. Sim, Fecha. não tenho dúvida. Deixa o pau cantar. Bom, mas basta ver a maior democracia do mundo, né? Que são os Estados Unidos. Que hoje já tá meio... São dois partidos. Não, mas assim, historicamente é isso. Era a polarização entre republicanos e democratas. Sempre, né? É que Quer hoje, dizer, de Não, é que- 2000 para cá, as coisas mudaram muito. Mas eu concordo. Eu acho, inclusive, que o problema hoje é justamente a não polarização. Porque isso aí. eles falam o que querem Que são e os a woke. gente é censurado. Eu No acho- fundo é isso. eu sou a Você favor não da- poder falar o que pensa, mesmo que esteja errado. Eu quero estar errado, de vez em quando, e poder falar as coisas que eu quero. que Pra estão mim, o que eu erradas. sempre disse, Eu nunca tô, mas eu quero. nunca foi. Eu acho que tem que ter polarização, eu acho que tem que ter, óbvio, a liberdade de expressão. O problema maior é a forma. E eu acho que, no final das contas, o que causa esse mega distanciamento entre as pessoas nas famílias é a forma. Eu concordo. Entendeu? Porque eu acho que tá ruim, cara. Tá ruim quando você vê um cara que você conhece desde que nasceu, um primo, um negócio assim, olhando pra você e falando você é fascista, e o outro falando você é comunista. Quando, na verdade, o cara é comunista mesmo, mas eu não sou fascista. Não, mas você tá. A real é que o que ele defende é stricto sensu sim, comunismo. sim. E o que nós defendemos Não não é é fascismo. stricto sensu fascismo. Exato, Então você exato. fala, pega o checklist aí, cara, escreve aí no quadro. Não O que pô. você defende? Isso, comunismo. E eu, isso, não é fascismo. Pronto, tá fácil. Mas não adianta tá fácil. Por quê? É aquela história. Aí eu volto a falar. Toda a imprensa mundial, não é a imprensa aqui em São Paulo, não é a imprensa da sua cidade, porque sempre teve os jornais da Isso. cidade, não sei o quê. A imprensa mundial. Aí você chega, eu falei no macro, né? O presidente tal, o presidente. A comunidade, eles falam isso, a comunidade internacional odeia o Brasil por causa do Bolsonaro. Mentira, a comunidade internacional são os mesmos wokes de sempre. Só que aí você tem um micro, é o professor aqui, é o cara da padaria, é não sei o que também estão falando a mesma coisa. Então é muito, como é que é? Opressivo mesmo. Sim, é uma sim. opressão enorme. E não dá para negar. Quem está oprimindo são eles, hoje. Cara, não tem como negar. Porque... Eu não tenho dúvida. Porque o que acontece? Eles se acostumaram durante anos, o Luiz botou bem, ao nós contra nós, né? Então eles só trocavam quem ficava com a caneta. Sim. E de repente eles começaram a ver um discurso que simplesmente não só rebatia o que eles falavam, e aí eu acho aí que doeu, não é o cara rebater. É na hora que ele vai exercer o argumento de autoridade, tipo, mas eu sou teu professor, tenho diploma, ou eu sou da Globo, ou eu sou a Vera Magalhães, a gente fala assim, daí. Cara, isso não significa nada pra mim. Então, a perda... Isso dói neles. É isso que dói Aí, neles. A gente tá cara, falando o que dói cara- neles. Profundamente. O cara sente, entendeu? Até porque o Olavo tem uma frase, outro dia que eu vi, genial, ele falava assim, você acha que no Brasil alguém tá preocupado com educação, cara? Não, o cara tá preocupado com saúde e dinheiro. O cara ele quer ter um diploma, ele não quer ter uma educação. Exato, É isso aí. Sim. Bom, vamos focar agora no nosso assunto. Nós somos cristãos, certo? Sim. Aí bateu 10 da noite do dia 24 de dezembro, está a família reunida. Como cristão, a gente precisa amar, inclusive, os nossos inimigos. Quanto mais um primo que a gente tem discordância. Amar não significa ser bonzinho sempre, inclusive, diga-se, né? Sim. Agora, você pensa que Jesus Cristo estava lá sendo flagelado e estava amando aquele sujeito que estava com um chicote atrás dele. Tem que ser muito macho para ser cristão, fala a verdade. Falar, é fácil, é só ser bonzinho. Ao contrário, né? Tem que dar trabalho, não dá? Não, olha só, dá, Como é que faz no jantar de família? dá muito trabalho, porque primeiro você vai seguir o espaço de Cristo, né? Ou seja, você também será flagelado. Então, Sim. é isso aí, não é fácil. Eu vejo assim, Trelli, lembrando que o amor que a gente está falando de Cristo, que talvez seja mais importante, é o amor ágape, não é o eros. Então não é um amor fofinho que não é que não tem perdão, mas o que aceita, entendeu? Aceita Aceita tudo, aceita apanhar. Inclusive tem as interpretações que falam da outra face,
né, que a gente interpreta mal. Vou fazer um parênteses aqui, Sim, claro, um parênteses dentro do colchete, mas é que é o clássico. Quando o cara batia na época, por que alguém podia bater alguém? Porque eu falo, quando te baterem na face, você perguntou por que alguém vai te bater na face? Em Israel, então Cristo está falando uma parábola, está dando um exemplo de uma coisa que é uma situação real para aquele povo. Por que alguém tem o direito de bater na sua face? Porque ele é considerado superior. Então ninguém podia... Naquela época, naquele contexto, o superior poderia... Dava um tapão no cara. E ele vira dar outra face. O que ele estava querendo dizer é uma das interpretações que é bastante razoável, né? Quer dizer, bastante factível. Ele está mostrando um senso de igualdade, porque você só podia bater no rosto de um ser, né? De alguém que é considerado inferior, com a sua mão direita. Se ele virasse outra face, o cara ia ter que bater com a esquerda, e a esquerda era considerada impura. Desde aquela época, a esquerda é considerada impura. Então, coincidência, não é à toa. Então ele ia lembrar que ele também era impuro, que ele também tinha defeitos. Olha só. Então ele está dizendo, olha, não é você primeiro, ele está dizendo, não se vingue. Você não vai se vingar do cara. Então você não vai se vingar. Você vai ser justo, mas não se vingar. Você vai se lembrar que ele também é impuro. Não é só você que tem os seus defeitos, mas que ele também tem. E esse é um senso de uma igualdade. Então, assim, quando a gente fala do amor, a gente fala do amor que é ágape, mas que é o amor de Cristo. Cristo fala isso, inclusive, João. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele fala, né, depois ele continua, e que é esse amor? Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Se vocês fizerem tudo o que eu ordenei, vocês serão os meus amigos. Então não adianta o cara pegar a frase e recortar. Ele está botando o seguinte, olha, está te explicando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como é que você me amou? Eu te amei em sacrifício. Mas eu dei meu sacrifício para qualquer um? Não, eu dei meu sacrifício para os meus amigos. E quem são os meus amigos? Aqueles que obedecem a Deus. Então existe um senso de amor que está ligado a um senso de obediência. Tanto é que Deus, na Bíblia, ele não fala assim, eu quero os bonzinhos. Venham os bonzinhos. Ele fala dos justos. Quem são os justos? Foram justificados porque reconheceram a Cristo como Deus e resolveram ser, e tentam ser, através do Espírito Santo, obedientes. Então ele quer primeiro o quê? Obediência. Também está em Isaías. Não quero o seu sacrifício, quero a sua obediência. Então, assim, claro que a gente está falando de amor, claro que a gente está falando de misericórdia, né? Tem que lembrar porque eu olho muitas vezes, nem todos, tá? Porque assim, também tem isso. Quando o cara é um picareta, um canalha, um safado, nem se ele fosse de direita, entendeu? Esse eu não quero. Sim. Mas quando você vê o cara, você vê muita gente bem intencionada, que tem, só que tá hipnotizado por esse mundo ali. Eu acho que é um ato de misericórdia. Até você falar, não vamos conversar sobre isso, mas você demonstrar, olha só, como eu, uma pessoa bolsonarista, genocida, fascista, blá blá blá, tô aqui te servindo esse peru, sem trocadilho. Tô aqui te abraçando e te querendo bem, tô aqui cuidando dos meus filhos. Não é um jeito de você amolecer um coração dele. Isso né? pode bugar a cabeça do cara, mas amolecer eu acho que não, entendeu? Não, o cara pode ficar confuso, falar, porra, mas como é que pode um fascista me tratar tão bem assim? Se bem que tem a história dos nazistas, eram muito educados, né? Com os seus... Mas tem essa questão, muito cara vai visitar o Daily Wire, que é os caras mais de direita lá nos Estados Unidos, e os caras sempre falam, vem os esquerdistas aqui e falam, nossa, mas vocês são tão legais, tão gentis. Não vejo tanta isso acontece gente aqui na panela. Eu ia chegar aí, na panela vem os caras de esquerda e falam, nossa, mas vocês são tão gentis, vocês tratam a gente bem. O cara acha que o cara vai chegar aqui e falar de Lula, a gente vai dar um tapa na cara dele. Não vai acontecer. Às vezes dá vontade. Dá vontade, mas não dá. Eu acho que a gente tem que usar os dois princípios cristãos que eu ia te falar, além do que não é o amor. É a graça e a misericórdia. A graça é dar a ele o que ele não merece. E a misericórdia é não dar a ele o que ele merece. Mas não quer dizer que você vai aceitar as conversas, né? Então, você vai olhar, a gente está aqui no Natal pra, cara, celebrar o nascimento do Senhor, né? Então, eu nunca lembro quem falar isso. Você acha que você vai pro céu? Eu falo, não, eu confio na injustiça divina. É brincadeira, Senhor. Brincadeira. Mas aí, você tá lá no Natal, pai.
Bom, lá não vai acontecer porque a gente é tudo civilizado. Mas Não é, não. Eu quero dizer a você que é ouvinte, que eu estou aqui, eu participo da panela, entendeu? Tem alguns momentos que não são civilizados. Não, mentira! nada. Fake news. Verdade. Alexandre! Mas a gente... chega o cara lá, como agir? Chega o cara, você fala assim, não vamos falar sobre isso hoje. Hoje tem algo muito maior que é Jesus Cristo. O cara provavelmente é ateu também, se ferrou. Já é um argumento difícil do cara entender. Então, mas esse é um problema também. Né? Porque o Natal não é juntar a família Natal só. São cristãos. Né? Essa coisa de Natal é juntar a família, é também. Mas o foco não é, né? Você estava me explicando isso e eu concordei também. O foco é Cristo, né, cara? O foco é Natal. É lembrar o motivo que a gente está lá, falar do nascimento de Deus. Não só como se fosse aniversário. Tipo, tinha gente que falava, parabéns. Vamos cantar parabéns para Cristo? Você fala, não, você tá de brincadeira. Quer dizer, se veio um Salvador, é para você já até falar, explicar o motivo até da Páscoa. Sim. Cara, veio um Salvador porque ele precisou vir para salvar e vai morrer por isso, né? Sim. Então, a festa importante, pelo menos eu sou protestante, né? Mais importante não é o Natal. Não, católico é a também, Páscoa. É a Páscoa. Então, é ali que acontece. O Natal é o mais então, feliz, mas a Páscoa é a mais importante. Então, a gente tem que lembrar. O problema é que a questão hoje é tão... Cara, ela ficou tão distorcida que as famílias se unem para tocar presente de Natal e fazer uma festa chique no final do ano. É quase com aquecimento pro Réveillon. Isso, Então muita gente fala assim, cara, olha só, é o Réveillon prévio que eu vou passar a família, porque o Réveillon mesmo eu vou pra bagunça. Com os amigos, isso aí. É o caso. O cara falava, vou comer um peru, vou tocar uns presentinhos e tal. Mas a gente, como cristão, não consegue chegar e tentar dar um sentido um pouco mais pros caras que estão lá só? Difícil, cara, né? eu acho que a gente deveria, mas como? Aí eu pergunto, por exemplo, quais são eu não gosto da ideia do ritual, mas qual é o ritual que você faz na época de Natal em casa? Então, a minha avó, eu tenho a sorte de ter uma avó, principalmente a mãe da minha mãe, que era muito católica, minha avó e meu avô. E à meia-noite eles tinham o presépio lá com Jesus coberto. E eles pegavam e levavam para a sala, iam cantando Noite Feliz, rezavam Pai Nosso, uma Ave Maria e descobriam Jesus. Era muito bonito. Era um ritual isso, assim, todo ano tinha. E o centro era Jesus Cristo, né? Não era um ritual assim, abrir presente. Sim. O centro era... Sim. Enfim. Já do seu lado paterno, era mais uma reunião de família como acontecia quase o ano inteiro. Praticamente todo domingo. Era isso, a gente gostava muito. Mas tinha muita coisa da comunhão. O Réveillon era passado com a família também. Também, quer dizer, ainda tinha, verdade. quer dizer, a gente não ia, não era uma obrigação a reunião de família no Natal. Mas tinha, mas não era muito mais muito pagã, religioso, digamos, do que... depois da minha conversão, minha volta para a Igreja Católica, eu e a Luana, que hoje é a família nuclear, né, e meus filhos e netos, etc., a gente tem uma visão completamente diferente. Já não é aquela... Nem precisa. Primeiro que tem a missa. A missa é um negócio muito bonito. A gente gosta, tem prazer e respeita a beleza, né, da missa, da comunhão. E aí depois é isso. Aí jantar em família, falar de Cristo, contar histórias do menino Jesus para as crianças, entendeu? Aí tem uma coisa um pouco da... E eu vou te falar... talvez seja mais feliz do que aquela bagunça que era no... Sem dúvida. Não, que é outro tipo de felicidade. Porque lá era uma coisa... A minha avó e meu avô, eles não eram religiosos mesmo. Era da... minha mãe um pouco mais, mas era mais aquela região interna. Da comunhão. Né? Tinha um lance da tinha comunhão. uma coisa, uma celebração um pouquinho mais do que... E no Natal, especialmente, era um pouquinho maior... Talvez espiritualmente estava acontecendo alguma coisa e a gente nem percebesse. Eu sempre achei que lá tinha um clima bom, assim, diferente. Mas, independente disso, eu até esqueci qual era o próximo passo. Porque eu acho que a questão de você celebrar, chamar o teu amigo que é teu para tua festa de Natal, de repente fala assim, cara, eu queria... porque a gente... tem dois movimentos. Nós meio que perdemos essa questão dos rituais. As nossos avós faziam muito. Sim. Os nossos pais já fizeram menos. Alguns ainda fazem. Sim. E alguns estão tentando resgatar. Estamos tentando. Então, de repente, você fala assim, cara, eu queria te convidar porque hoje é um dia importante para nossa família. Tá bom, vou aí. O nascimento de Deus pra gente e tal. E o cara conta. E é isso, eu conto a história do menino Jesus. Eu conto, por exemplo, a própria...
né? Quando Cristo nasceu, falou, esse menino vai trazer, duro, mas vai trazer a espada, né? Vai trazer uma verdade e tal. Ou não, você pode contar a história do... É tão legal, tem umas coisas que são muito legais você, de repente, mostrar para as crianças e ter uma sinalização. Quando antes de Cristo nasceu, o que aconteceu? Cara, você viu a estrela e quem apareceu lá com os presentes? Os reis magos. Os reis eram o quê? Magos. Magos. Na verdade... Eles eram magos, quer dizer, eles estavam tentando fazer pagãos, tentando olhar pro universo, fazer magias, e eram reis. E falavam assim, até pro mago, até pro pagão, o cara falou assim, pô, peraí, tem algo especial aqui. Tem uma parada aí. E até acho que me contou a história, só para ser justo aqui, foi o nosso Renatão. Então, aí ele falou, cara, tem uma parada aqui que é diferente, e eu vou lá presentear. Né? E até quando o Herodes sabe disso, ele fala que, porra, se os 3 reis magos, os 3 sábios vieram, eu tenho que matar todas as crianças, porque o negócio vai acontecer mesmo. É sério mesmo. Então, assim, a gente tem uma chance de trazer os pagãos para essa festa, inclusive eles vão presentear, exato. Mas como fazer? É isso a gente tem que primeiro criar o nosso lar, também tem que ser legal passar o Natal na nossa casa, Quero que acontecia. Eu acho que é interessante isso, porque a gente tem que também acreditar no Espírito Santo, sabe? Às vezes não é a gente que vai fazer. O cara tá simplesmente lá, você tá mostrando sua fé, tá mostrando pros seus filhos, mas Deus faz também a parte dele. E não precisa ser aquela parada, pô, e também não precisa fazer uma missa Não. De repente você abrir uma palavra, contar uma história, falar uma pequena palavra de Deus. Até pra não ser chato, que também isso expulsa os caras, né? Claro. Você também tem que saber ficar interessante. E você faz um ritual legal, assim, na sua casa, bota uma música, mas o importante é no final pensar que aquilo é uma festa que é para celebrar Tem um Cristo. sentido. Tem um sentido. Que é o problema das famílias hoje, que elas se dividiram até nisso, que tem famílias que não são, ou são cristãos do BGE, ou o marido é, a mulher não é, a mulher é, o marido não é, ela fala assim, vamos fazer uma festa laica, aí vira uma festa comercial. Sim. Entendeu? A criança quer abrir o presente, quer comer 11h30 da noite, não sabe por quê, ou meia-noite, não sabe por que tem que comer meia-noite, não sabe o motivo da ceia, espera, quando dá 00:10, acabou, vão todo mundo rir. Isso assusta. Tem uma amiga nossa que trabalha para uma empresa de importação e exportação na China. E o que me assusta é que a gente acabe chegando a esse ponto. Ela foi uma vez negociar numa empresa que fabricava presépios. E conversando com a funcionária, uma diretora da empresa, a diretora da empresa, jovem, quer dizer, quantas gerações depois de Mao, né? Umas 5 gerações, mais ou menos. Ela, curiosa, perguntando, mas o que é isso aí, presépio? O que vocês compram? Ela não sabe o que. Aí ela falou, não, isso aqui é o Menino Jesus. Eu falei, mas o que é Menino Jesus? O que é? Ou seja, apagou. Porque a China, por mais comunista que seja... isso, sei lá, deve ter sido em Pequim, em Beijing lá. Eles não têm ideia, as novas gerações não têm ideia, quer dizer, eles apagaram a memória de Cristo, cara, não é assim, a memória do Pelé, ou, entendeu? Mas Rainha olha só, Elizabeth. Tem sido feito, se você olhar aqui até no Ocidente, o Natal é muito mais celebrado como Papai Noel. Sim. Então é isso que eu estou dizendo. Nos Estados Unidos, muitos estados já não falam mais Feliz Natal. É Boas Festas. Para não ofender os não cristãos. Como se falar Boas Festas, vou ofender quem? Né? Isso. Só os woke da vida. Muito bem, chegando para os finalmente, a gente tem visto também muito boicote, né? E eu acho que até é uma coisa válida de você fazer de vez em quando, boicotar. Se você não tiver um poder, como tem um PayPal, que é o único jeito de você receber pela internet, era um dos poucos, e aí se você cortar, o cara não vai poder viver, não vai morrer. Mas pessoa física, ir lá, não vou mais fazer, não sei o que, é um jeito de fazer as coisas. O que vocês acham disso? Sleeping Giants, agora tem Sleeping Zap, que é do lado de cá. A gente vai viver nessa... Vai ser assim daqui para frente? Vocês acham que tem a pergunta final, tem reconciliação a médio prazo ou realmente
quebrou alguma coisa. Ou a gente não compra mais na Marisa. A gente não vai ver essa... A gente vai ver essa divisão, não uma divisão saudável que já teve, que é de discutir, falar, puta, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, beleza, ou não. Porque hoje o que você vê, principalmente partindo da esquerda, você não tem o direito de existir, porque o seu discurso é de ódio. Você falar que Cristo, que existem pecados, você está sendo discurso de ódio. Você dizer que homem é homem, mulher é mulher, é discurso de ódio. Você acha que a gente tem um caminho de reconciliação ou vai ter que ser guerra mesmo? Cara, olha só, eu entendo uma sociedade não com uma maneira uniforme, única de a gente viver. Sim. Eu acho que ela permite uma pluralidade de formas de viver. E eu entendo que é o problema, que a gente está tentando encontrar e fazer uma forma que vai prevalecer em relação às demais. Às vezes, tanto nossa, né, de cristãos, em alguns casos, como em alguns casos, ou na maioria dos casos, do outro lado, principalmente dos wokes. Eu acho aí, nessa mentalidade, cara, é uma desgraça. Nós vamos entrar num conflito, acontecerá. Porque a única forma é dizer assim, cara, cada um tem a sua cosmovisão, o seu modo de vida, e ele pode viver e falar dentro daquela cosmo de vida que é permitida por um Estado e que ele permite várias cosmovisões. Claro que isso não quer dizer que não vamos permitir tudo. Mas tem uma cosmovisão que tem a ver com zoofilia. Não, isso não. Então, tem limites a ela. Sim, né? Tem óbvio. limites. O problema é que... Tem resistência, mais do que limite, quer dizer... tem algumas coisas que assim, são culturalmente ou moralmente. Cara, isso nós não vamos aceitar. Quer dizer, a Sim. zoofilia. Não vamos aceitar. Não vamos. Então, a gente Não quer sei. proibir. Não, mas a gente vai querer proibir. Então a gente vai querer... Então Não, tem limites ele à não está liberdade. falando que isso vai Entendi. acontecer. É o que a gente não gostaria. Então, eu tô dizendo que sim, tem cosmovisões. Você pode ter o muçulmano, você pode ter o judeu, você pode ter o Sim. ateu, você pode ter o cara lá do woke, você pode ter a escola do MST, enfim, você tem as suas... Né? Mas tem um momento assim, posso viver minha vida em paz? E esse é o problema. Eles O problema não querem deixar a gente não viver querem a deixar a nossa gente vida. em paz, dizendo que a nossa existência acaba com a existência deles. Então existe um conflito que é mutuamente excludente. Se ele acha que a minha existência acaba com a existência dele, e ele tem esse mesmo argumento, quando você fala de Cristo, você está afetando a minha existência, nós temos um problema mutuamente excludente e, cara, se não toparmos de aprender a viver em conjunto, mesmo com cosmovisões diferentes, se as pessoas não entenderem que sim, eu posso falar que o meu critério para educar o meu filho é biológico, que homem é homem, mulher é mulher, e ponto, e que o resto é uma escolha, se isso ofende a existência do cara e ele vai querer proibir ou me encarcerar por isso, teremos um problema. Teremos um problema. A coisa vai subir de temperatura dos dois lados, né? E vice-versa. Não subirá de temperatura. Esse é um problema. Eu não vejo, por exemplo, a questão do boicote, digamos, não um boicote empresarial, de deixar que você não tenha, cara, os meios de acesso para viver, né? Mas o boicote individual, de não querer comprar em certos lugares, eu acho tranquilo, cara. Tranquilo, né? Se o cara não quiser Totalmente comprar de legítimo. cristão, não compre. Eu É, não quero óbvio. comprar, cara, sei lá, se eu for numa loja que o cara é dono do Xvideos e vende carne, e do lado tem um açougue de um cara que é cristão, eu vou preferir o cristão. Óbvio. E tá tudo bem, mano. Óbvio. Tá tudo bem, a opção é minha. Luigi, É isso, eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que esse é o lance. E essa é a atitude individual, né? De você escolhe. No outro dia, um jornalista colocou lá que está tendo preconceito contra as viagens, um preconceito contra o Nordeste, porque estão cancelando viagens ao Nordeste, porque supostamente o Nordeste votou no Lula. Primeiro que eu acho isso uma viagem, isso não, entendeu? não é uma viagem. Não é Seria uma viagem uma viagem G, cancelada. G, com G, tem G e J. Né? Enfim, eu acho que isso é uma loucura. O que acontece é que as pessoas não estão comprando viagens nesse momento, porque a incerteza é geral, né? Mas o cara já criou, e é um cara que não é de esquerda não, entendeu? Esse jornalista. Mas já criou uma história lá, há um preconceito. Pronto, todo nas mundo que votou agências no de Bolsonaro viagem é xenófobo, é não sei o quê, xenófobo não sei e o que não vai mais para nós. Mesmo que fosse, se eu não quero viajar para o Nordeste, porque eu acho que o Nordeste votou em X peso ou Y, no Lula, o que eu acho que não votou. Mas enfim, isso é outro assunto.
Isso é um problema meu, entendeu? Uma escolha minha. Eu faço o que eu quiser, compro o que eu quiser, compro onde quiser, né? Uhum. Não tem que ninguém Como inventar indivíduo, pitaco. né? Agora, então, o problema é que os caras botam você já dentro de uma caixa De uma lá. coletividade. Coletivo. Então, eu falei assim, então os bolsonaristas estão boicotando viagens para o Nordeste. Logo, todo bolsonarista não gosta de nordestino. Xenófobo e não gosta de nordestino. Isso é muito louco. Posso dar uma mensagem aqui que me veio aqui? Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer, Deus está falando comigo. Boa. Mas eu não sou pentecostal. Mas uma mensagem assim de real esperança para, de repente, os cristãos que estão vivendo nesse momento sem esperança no Natal, né? Sim. É o seguinte, quando você pega a segunda carta de Pedro, no capítulo 4, segunda carta de Pedro, capítulo 4, ele está falando para cristãos, tá? Cristãos passando por um tremendo problema, que é exatamente o mesmo problema que nós estamos passando hoje. Naquela época, existiam vários deuses e eles estavam sendo cobrados e sendo acusados de arrogância, de petulância, porque eles acreditavam num único Deus. E eles não queriam participar de orgia, eles não queriam participar de bebedeira, eles não queriam participar de culto a outros deuses. Então, o que acontecia? Os não cristãos olhavam para eles e falavam assim, vocês têm que acreditar em outros deuses, vocês têm que participar de orgia, vocês têm que participar de bebedeira, estavam cobrando esse comportamento de sacrifício. E eles não queriam. Só que você pode pensar, tá bom, mas isso é um direito deles. Só que na cabeça dos caras lá atrás, o que eles pensavam quando não chovia? Não choveu porque você não fez orgia. Você não fez a orgia, não fez o sacrifício lá pro Deus que tinha que fazer. Você tem que ir lá fazer. É bem parecido com o que a gente vive hoje. Então, assim, deixa eu te dar uma boa notícia. Né? Uma boa notícia. Nós já passamos por isso. Sim. A igreja já passou por isso. Nós já fomos perseguidos por isso. Não é uma coisa nova na história cristã. E a boa notícia é que a igreja prevalecerá. Então você não irá sucumbir, do mesmo jeito que os cristãos na segunda carta lá de Pedro, no capítulo 4, não sucumbiram. Só seguir em frente que vai dar tudo certo. Eu tô contigo. E eu vou mais além ainda. A gente está num momento complicado, mesmo ganhando, perdendo, tendo virada, não tendo virada, cancelando a eleição, voltando, ficando. Se o cara tá no Sírio-Libanês ou se não tá, qualquer coisa. Roda o raciocínio da Dilma aí. Quem ganhar ou perder vai ganhar. Ou seja, qualquer cenário é um cenário difícil. Não vai ter cenário fácil para os próximos 6 meses. Eu estou sendo otimista. Para os próximos anos. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que já teve cara que estava numa situação como a nossa, só que com bomba caindo na cabeça. Isso aí. Lembrado. Você tem que lembrar que já teve Babilônia. Você tem que lembrar que já teve coisa... O Holocausto. E o próprio Holocausto. Vê o livro do Viktor Frankl. Viktor Frankl, exatamente. Teve o próprio comunismo, pesado, Gulag, não sei o quê. Se a gente chegar lá, espero que não, mas mesmo que a gente chegue lá, ainda tem esperança, ainda tem. Então, assim, não desanima. Eu sei que é muito frustrante para todos nós, todos, petistas, bolsonaristas, todo mundo frustrado. O mundo também está frustrado por causa de pandemia e não sei o quê. Então a gente tem que ser forte por dentro, a gente tem que ter o nosso espírito fortalecido. Ainda que você seja ateu, você tem que estar com o espírito fortalecido. Então, pense na sua autoeducação, pense na sua família, nos seus próximos. Salve sua alma de preferência, mesmo os ateus, salvem sua alma. Vem pra caixa você também, lembra? E vamos passar um Natal feliz, tentar, se não for possível, evitar o assunto. Se você se tiver que passar com gente que discorda, deixa pra lá, vamos falar, tem coisas mais importantes, estamos aqui em família, Jesus está aqui com a gente. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Só isso. Só um Feliz Natal para todos. Estamos quase lá, né? Ainda é um pouco cedo, mas tá. Mas eu vou deixar um Feliz Natal. Mas o Advento tá chegando, ou seja, já. O Advento tá chegando, a gente vai ter Copa, Natal, acabou o ano. Acabou o ano. Então já podemos dar Feliz Natal pro pessoal. E eu acho que é isso. O Felipe falou. Eu concordo, é quase uma obrigação espiritual a esperança, né? Para quem é cristão. Sim. Eu falo isso pra mim mesmo, pra mim, porque óbvio, não é fácil. Não vou dizer que eu tô... A gente fala, parece que a gente tá tudo... longe estamos tranquilo. Não, tá difícil também. Sim, é isso. Tenho esperança e com fé a gente chega lá. Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência aqui, em mais um
minicast do Quinto Elemento. Espero vê-los em breve. Não esqueçam dos nossos outros programas. Sexta-feira tem Notícias de Quinta, segunda-feira tem o próprio Quinto Elemento e terça-feira agora a live sobre os acontecimentos do momento com Arthur e Kim Paim. Fora os carrosséis que vocês podem seguir lá no Instagram. Né? Exatamente. Isso aí. E vamos ter mais novidades ainda ano que vem. Um grande abraço e até a próxima. Até. Até.